Os Estados Unidos começaram a suspender sanções, sim, vocês ouviram. Começaram a suspender sanções sobre o Irã ao afirmar que Teherã permitiu a entrada de inspetores da agência, ou vai permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica no país, o que o Irã até aqui não confirmou. Os detalhes você confere com a nossa correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. A primeira rodada dos 60 dias de negociações entre Estados Unidos e Irã foi concluída nesta segunda-feira na Suíça. O vice-presidente J.D. Vance representou o governo norte-americano, enquanto a delegação iraniana foi liderada pelo presidente do parlamento do país, Mohammad Ghalibaf, e o chanceler Abbas Araghchi. Ainda assim, as declarações contraditórias entre os dois lados continuam. Teherã contesta a afirmação de Washington de que voltará a permitir a entrada de agentes da Agência Internacional de Energia Atômica para inspeções. Donald Trump publicou nas redes sociais que as inspeções internacionais aconteceriam para garantir a, entre aspas, honestidade nuclear. Também nesta segunda, os Estados Unidos suspenderam as sanções contra a indústria petrolífera do Irã. Teherã passa a poder produzir, vender e entregar petróleo sem estas restrições, pelo menos por 60 dias. A suspensão das sanções e a garantia da entrada dos inspetores já eram pontos no antigo acordo nuclear assinado por Barack Obama, do qual Trump sempre foi crítico. A situação levanta questões aqui nos Estados Unidos sobre quais avanços de fato o país conquistou ao se retirar do pacto anterior e agora ao entrar em guerra com o Irã. Diferentemente do acordo nuclear da era Obama, o que Estados Unidos e Irã assinaram até agora é um documento provisório, um memorando de entendimento com um cessar-fogo de 2 meses para que se realizem discussões em busca de um documento final. Nesta semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, parte em direção ao Oriente Médio para conversas com autoridades de países árabes sobre as negociações em andamento com o Irã. E enquanto as tratativas seguem, o tráfego de navios no Estreito de Hormuz tem aumentado dia após dia. Nesta segunda, ao menos 20 embarcações cruzaram a passagem, de acordo com dados da plataforma Marine Traffic. Juliano, você vê que eu reiterei, né, que às vezes as pessoas ouvem o que a gente anuncia antes de uma reportagem como essa da nossa Mariana Giangiacomo e não acreditam. Peraí, não faltou um não aí. Não, é isso mesmo. Os Estados Unidos liberaram o Irã para vender petróleo. Isso é uma vitória? Olha, na verdade é uma vitória para os iranianos, né, que estavam com as suas vendas bastante limitadas, mas é algo que se esperava já como uma parte desse processo de negociação. É importante a gente lembrar que essa negociação não teria sido necessária se os Estados Unidos não tivessem iniciado uma guerra com o Irã, né? E essa guerra ela estabeleceu uma realidade que os Estados Unidos não conheciam, não, eu acho que se surpreenderam com essa realidade, enfim, o fechamento do Estreito de Hormuz e a capacidade de resistência militar do Irã, inclusive com muito mais mísseis do que se imaginava, né? E aí, a partir disso, teve que se reposicionar no tabuleiro uma série de peças, né? A gente ainda tem muita coisa, eu acho, para saber sobre esse acordo, ainda está muita coisa obscura, se é que ele vai sair agora, né? Mas mesmo que saia, ainda tem uma carta que gera muita instabilidade, que é a carta Israel. Então, acho que Israel ainda tem muito, né, para fazer nessa realidade atual e está tornando a região ainda muito mais instável que o próprio Trump. Então, eu acho que, enfim, é um passo importante, é um passo que indica, né, que eles estão se aproximando, mas ainda tem muita coisa para acontecer para que a gente tenha uma possível estabilidade da região. Lourival, deixa eu pegar outro ponto das negociações que tem a ver com um dos aspectos centrais pelos quais Israel e os Estados Unidos, em boa medida no início dessa fase do conflito, disseram que era necessário atacar o Irã, que é a questão nuclear. Quer dizer, os países que fazem parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como é o caso do Irã, todos eles são obrigados a aceitar essas inspeções periódicas por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma agência da ONU. O Irã continuou fazendo o que queria, mesmo com as tais inspeções. Então, agora, de novo, é considerado uma grande vantagem aquilo que já existia. O Irã suspendeu as inspeções por causa dos bombardeios americanos
e israelenses em meados do ano, há um ano, né, que estava havendo esses bombardeios. E antes, de fato, ele permitia as inspeções, mas ele considerava que com a ruptura do acordo JCPOA pelo presidente Trump em 2018, ele estava liberado para enriquecer urânio acima dos 3,67%, que são para a energia elétrica, ou 20% para uso para a medicina. O que não é verdade, o Tratado de Não Proliferação Nuclear não prevê essa liberalidade, né? E agora existe uma fragilidade imensa nesse memorando de entendimento que foi apontada numa entrevista de um inspetor da Agência Internacional de Energia Atômica, numa entrevista à BBC no fim de semana, que ele diz que quando o memorando diz que o Irã se compromete a não desenvolver armas nucleares, isso é absolutamente inócuo, porque o Irã já desenvolveu tudo o que precisava desenvolver em termos de armas nucleares. O problema é ele produzir armas nucleares, né? E isso não está no memorando de entendimento. Então, o Irã pode usar essa lacuna, né, se as coisas não forem retificadas, a linguagem não for retificada, para produzir armas nucleares no futuro. E por que existem essa e outras lacunas? Porque não foram empregados especialistas na questão nuclear do lado americano nessa negociação. Nós comentamos aqui. Witkoff e o Jared Kushner foram fazer uma visita de um dia a um importante laboratório antiquíssimo, desde a época do projeto Manhattan, dos americanos, para aprender um pouquinho sobre energia nuclear, que é complexo. E o JCPOA, que foi assinado pelo Barack Obama em 2015, levou 1 ano e meio para ser negociado, porque esse é um tema extremamente complexo. Então, os Estados Unidos estão numa posição de fragilidade, não só do ponto de vista do equilíbrio de poder, por causa do fechamento do Estreito de Hormuz e do fato que hoje o Irã tem 441 quilos de urânio altamente enriquecido, 11 toneladas no total de urânio enriquecido, mas também porque os Estados Unidos tiveram uma abordagem não profissional dessa negociação. Juliano, deixa eu voltar a um ponto que você mencionou na sua primeira resposta. E que quase impediu que essa fase atual na qual estamos, onde, como você mesmo acentuou, algum tipo de progresso está ocorrendo nessas negociações diretas entre Estados Unidos e Irã, coisa que a gente não vê há muitas décadas, que é Israel. Dentro de Israel, esse ponto em que estamos, e sobretudo isso que aconteceu hoje, dos Estados Unidos deixarem o Irã voltar a vender petróleo, deixou os israelenses absolutamente furiosos. Alguém os controla? Olha, eu acho que essa é uma das perguntas essenciais que nós temos que nos fazer hoje em dia para entender os possíveis reflexos desse acordo no longo prazo, né? Eu vejo os negociadores do Trump com vários interesses na mesa de negociações, mas esses interesses não passam diretamente pela estabilidade da região. Acho que a paz no mundo é aquilo que os negociadores do Trump menos almejam em termos de interesses. Eu vejo que eles têm interesses pessoais, muita gente querendo enriquecer ali com o petróleo da região, muita gente querendo enriquecer, inclusive, com esse acordo, né? O Jared Kushner, como vocês mencionaram, não é alguém diplomata, né? Não é alguém com capacidade diplomática e não tem esse interesse, né, do Estado americano. Ele é um consultor imobiliário que quer enriquecer com esses acordos. Isso, para mim, é muito lastimável em termos de qualidade da democracia americana, né? Trump colocou uma série de assessores com interesses próprios nessas negociações e não com interesses voltados ao país. Além disso, há um interesse com relação à política doméstica. Trump está em maus lençóis domesticamente, e um acordo, né, que ele conseguisse vender como minimamente aceitável poderia ser algo que trouxesse benefícios eleitorais a ele, que diminuísse um pouco essa insatisfação do eleitor americano. Eu falei tudo isso para chegar em Israel. Israel está olhando para toda essa situação muito pela sua política doméstica também.
O que isso quer dizer? Quer dizer que Netanyahu está enfrentando processos muito sérios internamente, corre inclusive o risco de ser preso depois que sair da presidência, né? Depois de sair, enfim, da sua posição de líder, e isso faz com que ele continue fazendo com que essas guerras, tanto na Palestina quanto com o Irã e com o Líbano, enfim, toda a região, se prolongue no tempo. Então, ele não quer a paz no Oriente Médio, porque a paz significa que ele pode estar mais próximo de uma saída do seu governo. Ele fica tentando se manter como alguém necessário no governo de Israel, e com essa necessidade ele tenta, então, adiar os possíveis processos contra ele internamente. E isso tende a se prolongar no tempo se ele não for contido. E me parece que a forma mais provável dele ser contido é com uma pressão americana em cima dele, né? Então é uma negociação extremamente difícil, não só com o Irã, com toda a região. Eu estava dizendo como é difícil a gente entender cada lado nessa negociação que tem tanta importância para nós aqui, direta, né, Lorival? No começo da nossa conversa, nós estávamos nos referindo ao fato de que os americanos diziam, olha, eles concordaram em ter inspetores lá, e os iranianos disseram, não concordamos. Agora vamos fazer o contrário, os iranianos estão dizendo o seguinte, olha, os americanos concordaram em liberar a grana nossa que está congelada em vários lugares, até ali pelo Golfo mesmo. Sim. Os americanos disseram, não, nós não estamos liberando não. Afinal, eles estão em que pé? Então, é porque cada lado se preocupa muito com o impacto político interno de cada passo que é dado. De um lado tem a opinião pública americana, uma pesquisa da CBS mostrou que apenas 22% dos americanos acham que essa foi um bom resultado, né, para os Estados Unidos. 37% acham que foi um bom resultado para o Irã, né? Então, e mesmo entre os republicanos, não é a maioria que acha que foi bom para os Estados Unidos, né? E do lado iraniano também existe uma divisão muito grande. É um regime que não se importa com a opinião, não se importa tanto quanto numa democracia com a opinião da população, mas é um regime rachado, em que a Guarda Revolucionária não quer esse acordo, queria continuar na guerra, né? E aí é a ala moderada do governo, presidente Massoud Pezeshkian, presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Arati, chanceler, são esses que estão bancando e são duramente atacados pela imprensa oficial controlada pela Guarda Revolucionária. Então, dos dois lados existe um cuidado de controlar o que está sendo negociado. E está havendo uma negociação praticamente direta. Por quê? Porque eles estão numa mesma sala. E aí foi organizado de uma forma que aqui ficam os paquistaneses do lado direito e aí os americanos do lado deles, do outro lado os catares e os iranianos. Mas eles estão ali todos, eles não se falam diretamente, mas estão no mesmo ambiente. Então é um ambiente propício para negociações que muitas vezes não são muito transparentes. Você que é veterano como eu deve se lembrar quanto tempo se discutiu como é que ia ser a mesa quando americanos e o Vietnã do Norte negociaram o fim da guerra do Vietnã, e já faz uns 50 anos, hein, Lorival? A história se repetindo aí. Juliano, por último, eu tenho um minutinho ainda. Nós vimos na reportagem da Jan Giacomo o secretário de Estado, o chanceler americano, Marco Rubio, embarcando para a região. Ele é também assessor de segurança nacional. Ele consegue puxar de volta para o guarda-chuva americano os países ali do Golfo? Olha, o Marco Rubio, ele, diferentemente dos demais, né, que estão participando diretamente da negociação, tem alguma experiência já diplomática, enfim, já tem mais estofo, né? Então, entre essas pessoas que estão participando do lado estadunidense, aquele que mais parece ter alguma possibilidade de fazer isso, né? De novo, eu acho que ainda é cedo para a gente falar em negociação e mais cedo ainda para a gente falar em instabilidade no Oriente Médio. Eu acho que é um caminho longo, um caminho difícil, que pode se concretizar
mas acho que o interesse, né, das partes nesse momento, por mais que se cele um acordo agora no curto prazo, é manter a instabilidade, né? O Irã, enfim, mostrou a que veio, mostrou que tinha mais força do que se imaginava. Os Estados Unidos estão num processo, né, de declínio, que eu acho esse sim um processo com um efeito de longo prazo, e Israel está querendo manter a instabilidade para se prolongar, para prolongar, né, o seu governante no poder, Benjamin Netanyahu. Então, é um cenário muito difícil, um cenário bastante complexo. Eu acho que existe sim a possibilidade de se chegar a esse acordo nos próximos dias, enfim, mas isso não garante a estabilidade de longo prazo, que é o que todos desejamos, né?